Iniciamos agora o estudo da histologia animal. Então, nesse caso, a histologia animal, que também pode ser dita histologia humana, uma vez que nós somos animais, na verdade organiza ou estuda, os tecidos humanos, os tecidos animais. O que é um tecido? São agrupamentos de células que são semelhantes entre si e que servem para fazer uma mesma função. Então, isso acontece para poucas formas de vida, formar tecido. No caso dos animais, os tecidos são bem formados e bem desenvolvidos. Então, esses tecidos, à medida que eles se agregam, se formam, se associam, eles originam os órgãos, esses vão organizar os aparelhos e sistemas e, portanto, vai organizar um corpo inteiro ou um organismo todo. Sendo assim, esses nossos tecidos, eles estão divididos, no caso dos animais, em 4 grandes grupos, que são o tecido epitelial, que é responsável por fazer revestimento, fazer proteção e também, eventualmente, formar estruturas glandulares que podem também fazer secreção de substâncias. Então, revestir é a principal atividade, mas pode formar glândulas e pode também proteger, uma vez que está revestindo. Tecido conjuntivo, onde o principal papel é a atividade de fazer preenchimento. Aí o tipo de preenchimento que vai ser feito é que vai variar e vai identificar de que tipo de tecido nós estamos especificamente falando. E ainda podemos encontrar tecido muscular, responsável também por movimentação. Nesse caso, movimentação de qualquer coisa. Movimentar o corpo inteiro caminhando, movimentar um alimento através do sistema digestório, movimentar o sangue através da pulsação ou bombeamento do coração. Qualquer movimento vale para o tecido muscular. E ainda, o último tipo que nós temos, que é o tecido nervoso, que é responsável por coordenar todas as atividades. Papel de coordenação, que é a coordenação nervosa, que vai depois formar o nosso sistema nervoso. Então, o que acaba acontecendo nesse caso é que a gente vai ter cada tipo de tecido especializado fazendo um determinado tipo de papel. O primeiro que nós vamos começar a falar, então, é o tecido epitelial. No epitelial, nós vamos encontrar, então, as seguintes características. Primeiro, ele é um tecido que apresenta várias origens. É um tecido de origem ectodérmica, na sua grande maioria, um tecido de origem endodérmica, em várias vezes, e tecido também de origem mesodérmica, poucas vezes. Então, a maioria dos tecidos epiteliais é formado a partir da ectodérmica, aquele folheto embrionário mais externo que existe nos animais. Então, esse tecido epitelial, ele tem uma característica extremamente importante, ele é avascular, que significa dizer que é um tecido sem sistema circulatório, sem vasos sanguíneos, e por causa disso, então, eles não têm nenhum tipo de vazamento de sangue ou de sangramento. Tá? Esse tecido apresenta células justapostas, que significa células que estão coladas uma à outra, bem juntinhas, então elas, para poderem ficar bem unidas e bem presas umas às outras, são células que apresentam adaptações. Essas adaptações são chamadas de especializações da membrana, que é o que garante, por exemplo, que uma célula se gruda na outra, assim, e evita movimentações, melhorando então a adesão celular e evitando que uma célula se desprenda ou se solte uma da outra. Então, esse tecido está subdividido, de acordo com as suas funções, de acordo com os tipos de papéis que vai desempenhar em 2 tipos. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O primeiro deles, então, que é o que faz revestimento, que é a função principal do tecido epitelial, apresenta células que vão formar a pele e essas células acabam fazendo proteção física e química. Proteção física contra calor, contra raspado, contra pancada, contra batida, contra superaquecimento, contra lesões repetitivas, Todo esse tipo de coisa é papel do tecido de revestimento. Então essas são as funções dele. Mas para compor esse tipo de tecido, a gente vai ter 3 tipos celulares diferentes, classificados assim de acordo com a sua forma. Então nesse caso, primeira classificação do tecido de revestimento, células cúbicas. Então o tecido epitelial de revestimento ou epitélio de revestimento pode ter células em forma de um cubo, muito próximo assim de um cubinho perfeito. Nesse caso, então, as células cúbicas apresentam esse formato aproximadamente. Segundo tipo de tecido, tecido epitelial de revestimento com células pavimentosas. É o mesmo tipo de tecido, só que agora com células finas e achatadas. Então, nesse caso, celulinhas mais achatadinhas, mais alongadas e bem estreitas. Então, muito comuns, encontradas também em lugares onde a gente pode ter necessidade de trocas entre um meio e outro, para facilitar o transporte de substâncias. E ainda, o último tipo de célula, que são células chamadas cilíndricas ou prismáticas. Essas células cilíndricas ou prismáticas, essas são células mais alongadinhas, que ficam em pé,
formando uma estrutura em forma de coluna. Por isso, eventualmente chamado também de tecido epitelial colunar. Então, a primeira classificação do tecido epitelial de revestimento é qual é o tipo que nós vamos ter de célula: cúbica, pavimentosa, que é achatada, né? Ou então colunar, cilíndrica ou prismática. Só que aí nós temos uma exceção nessa classificação com relação ao formato celular. A primeira classificação que nós temos que cuidar é o seguinte: tem célula que ela começa com um formato e termina com outro, que é o que acontece, por exemplo, nas células da nossa bexiga. Quando a gente vai dormir à noite, normalmente as pessoas têm o hábito, né, e aprendem desde criança, que é importante ir lá no banheiro fazer um xixizinho antes de dormir. Por quê? Para evitar de fazer na cama enquanto dorme. Então, o que acaba acontecendo é que esse tecido epitelial ele pode ter células que começam à noite com forma cúbica. Tu foi lá, esvaziou a bexiga e as células ficam estufadas em forma de cubo. Só que à medida que teu corpo vai trabalhando durante a noite e vai aumentando a produção de urina, é necessário mais espaço dentro da tua bexiga para que teu corpo possa acumular aquilo ali e tu não tenha que levantar no meio da noite para poder ir no banheiro. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter células que mudam do formato cúbico para o formato pavimentoso. E aí o que acaba acontecendo é que a célula era um cubo e fica achatadinha e fininha. Quando ocorre isso, então, ela muda de forma. Se acontecer isso, a gente não chama de epitélio cúbico, nem de epitélio pavimentoso. A gente chama isso de tecido epitelial de transição. Ele vai transitar entre duas formas, ele muda de formato, ele tem maior elasticidade celular. Isso garante que a célula pode mudar de formato. Quando tu esvaziar a tua bexiga, a célula volta para o formato de origem, que nesse caso da bexiga em especial é o formato cúbico. Então, muito cuidado com esses tipos iniciais de classificação das células. Aí, nós vamos ter um segundo tipo de tecido, um segundo tipo de classificação para o tecido de revestimento, que não é só a classificação em relação ao número, ou melhor, ao tipo de formato celular, e sim ao número de camadas celulares, que é quando a gente classifica em tecido epitelial simples, que é quando tem uma única camada celular, e tecido epitelial estratificado, que é quando esse tecido epitelial tem duas ou mais camadas. Então aqui eu fiz dois exemplos. Por exemplo, o tecido epitelial cúbico simples significa que esse tecido tem células em forma de cubinho, desse tipo, e com uma única camada, uma mesma camada. Então, nesse caso, o tecido epitelial ou epitélio de revestimento cúbico com uma camada só, simples. Segundo, quando a gente tem duas ou mais camadas, então são dois ou mais níveis, chamados também de estratos. Quando acontece isso, então nós vamos ter um epitélio de revestimento cúbico estratificado, com duas ou mais camadas. Então, o número de camadas identifica quanto maior é a necessidade de substituição celular ou também a maior necessidade de troca entre os meios. Então, o simples é uma camada só, o estratificado, duas ou mais camadas celulares. Por exemplo, na superfície da tua pele, como a gente toda hora está esfregando as mãos, raspando, roçando em algum lugar, tu vai perdendo as camadas de célula da superfície. Isso faz com que o teu corpo tenha necessidade de substituir essas células com mais frequência. Por isso tem várias camadas. Então, assim como no caso, em específico, do formato celular, nós tínhamos uma exceção, que era o tecido epitelial de transição. Aqui, no caso também das camadas celulares, nós temos uma exceção, que é o tecido epitelial que parece ter um formato de célula, mas tem outro. Ou que ele não parece nem ser cúbico, nem ser pavimentoso e nem ser prismático. Quando acontece isso, a gente vai ter um tecido com células de formato irregular. Como o formato da célula vai ser irregular, o que vai acabar acontecendo é que nós temos um tecido pseudo-estratificado. E aí vem um conceito importante. Todas as células que elas vão crescer no tecido epitelial, elas têm um ponto de apoio, uma base de apoio. Essa base de apoio é chamada de lâmina ou membrana basal. Então o que acaba acontecendo é que está aqui, ó, a nossa membrana basal. Delas partem as células, dali nascem as células. Quando acontece isso aqui, elas vão ter várias alturas distintas. Como elas apresentam várias alturas distintas, o que vai acabar acontecendo é que a impressão que a gente tem é que é um tecido estratificado. Só que se a gente fizer uma análise detalhada desse tecido, a gente vai ver que todas as células, por mais irregulares que sejam, começam na lâmina basal e terminam na lâmina superficial, ou seja, elas começam embaixo, terminam em cima. Por mais que uma vá lá para trás da outra, saia por trás da outra e tal, não interessa. Elas todas começam embaixo e terminam em cima. Então, na prática,
é um tecido simples, só tem uma camada. Mas como os núcleos vão ter alturas distintas, porque são células de tamanho e formato irregular, dá a impressão que são 2 ou mais camadas celulares. Por isso, chamado de pseudo-estratificado. Esse é o tipo de tecido encontrado, por exemplo, nas vias aéreas, em parte do sistema respiratório. Então, nesse caso aqui, ó, é um tecido que tem uma camada que parece que tem mais de uma, por causa da diferença de altura e dos formatos celulares. É o principal motivo desse tecido ser pseudoestratificado. Então, essa lâmina basal, que é onde se apoiam todas as células, vai aparecer em qualquer tipo de tecido de revestimento, seja no simples, seja no estratificado, com células cúbicas pavimentosas ou ainda com células prismáticas, tanto faz. Mas essas células todas aí, elas vão ter essa lâmina que serve como apoio e que vai separar daqui para baixo o segundo tipo de tecido, que é o tecido que vai preencher o teu organismo, ou seja, o tecido conjuntivo. Então, a lâmina basal para fora, para cima, tecido epitelial, da lâmina basal para baixo, tecido conjuntivo, que é o tecido de preenchimento e que inclusive abastece com oxigênio e nutrientes, já que esse aqui não tem capacidade própria de distribuição dessas substâncias, uma vez que ele é avascular. Só que esses tecidos todos, tá? O revestimento por qualquer tipo de célula, ele na verdade pode ter adereços, anexos ou revestimentos acima dele. Esses revestimentos podem ser de 2 tipos. O primeiro tipo que a gente vai ter são cílios. Os cílios servem para fazer limpeza e movimentação, que é empurrar coisas para frente. Por exemplo, então os cílios do nosso sistema respiratório, quando a gente começa a ter muito muco na região da garganta, perto da parte da traqueia, os teus cílios começam a empurrar a sujeira para fora. E aí é normal que a pessoa dá uma pigarreada e acaba limpando. Então os cílios é que foram empurrando aquilo ali. Da mesma forma, por exemplo, que dentro da tuba uterina a gente vai ter a movimentação do óvulo que sai de dentro do ovário e vai até o útero. Então, são os cílios que vão empurrando. Lembrem-se, né, que esses cílios, eles têm origem lá nos centríolos que vem de dentro da célula para fora, através dos microtúbulos e das movimentações das actinas, né, que movimentam o cílio. Então, o que acaba acontecendo é que, além do cílio, a gente pode ter um segundo tipo de adereço, um segundo tipo de anexo ou revestimento. Esse aparece mais em locais onde a gente lesiona, machuca, maltrata as células com muita frequência. Nesse caso, a queratina. Então a gente pode ter um tecido epitelial que ele vai ser ciliado quando precisar limpar ou remover alguma coisa, ou movimentar, ou ainda um tecido epitelial queratinizado, que vai ajudar a fazer uma proteção mecânica contra pancadas, batidas, raspões, ou térmica contra o calor. Por isso que a gente bota a mão em alguma coisa quente e tem capacidade de se proteger, porque em cima da nossa mão tem a queratina. Sendo assim, essa queratinização é muito mais popular em lugares onde a gente vai ter lesões com frequência. Por exemplo, a pele da mão, né? Na palma da mão a gente fica o tempo inteiro raspando, escrevendo, batendo nas coisas. A sola do pé, a mesma coisa. Às vezes, quando alguém faz muito exercício físico e machuca a mão, tipo, por exemplo, quem anda muito de bicicleta ou quem faz muita academia e vai fazer uso das mãos, vai ter naquela parte calos. O calo nada mais é do que uma queratinização maior do tecido epitelial de revestimento com a finalidade de proteger um pouquinho mais. Então essas são as principais características que nós temos para esse primeiro tipo de tecido, que é o tecido de revestimento. Já o segundo tipo de tecido epitelial chama-se tecido epitelial glandular ou secretor. Na verdade, esse tipo de tecido secretor, o papel dele, como o próprio nome já sugere, é formar uma glândula para secretar uma substância. A gente deve lembrar que secretar significa liberar alguma coisa que é útil. Então, nesse caso, são substâncias químicas fabricadas dentro das células que vêm diretamente do retículo liso, do retículo rugoso, empacotadas pelo Golgi e são lançadas para fora. Quando acontece isso, a gente tem a liberação de alguma substância que vai ter uma finalidade. Então, o tecido glandular ou tecido secretor, ele na verdade foi formado a partir do epitelial de revestimento. Da seguinte forma, muito provavelmente o que aconteceu foi uma mutação ou algumas mutações que literalmente empurraram esse tecido para dentro, fazendo ele afundar para dentro do tecido conjuntivo, que é o tecido logo abaixo ou subjacente ao tecido epitelial. Então nós temos em ordem o tecido epitelial, apoiado na zona pontilhada, que é a lâmina basal, aquela que calça e que apoia e fabrica as células do tecido epitelial.
aí logo abaixo a gente vai ter tecido conjuntivo. Então, quando essa camada começou a afundar, ela afundou e formou uma bolha enfiada para dentro do tecido conjuntivo. Essa bolha toda afundou com tudo junto. Só que aí o que acabou acontecendo foi que essas células que ficaram afundadas para o lado de dentro, quando tinham que produzir e liberar uma substância para o lado externo, só tinham um meio de liberar, que era a própria cavidade, o próprio espaço, o buraco por onde sai, que pode ter um formato de bolha, que nem nesse caso aqui, ou um formato reto de canudinho. Se acontecer um formato de bolha, nesse caso a gente chama de glândula alveolar, em forma de alvéolo, em forma de bolha. Ou, se for retinho, tipo um canudinho, chamada de glândula tubular ou tubulosa. Quando acontece isso, então, essa estrutura que fica aqui para dentro, ela não só começa a liberar substâncias, como também começa a receber substâncias do tecido conjuntivo lateral. E acaba usando essa concavidade para poder eliminar essas substâncias ali fabricadas para o meio externo. Então, esse espaço aqui, ó, começa a liberar substâncias dali para fora. Então, a partir desse dobramento do tecido epitelial para dentro do tecido conjuntivo, se formou um tipo de célula dobrada para dentro que originou uma glândula. Então, essa porção que nós temos aqui, secretora, é chamada de ácino da glândula. O ácino é a porção que secreta e que elimina. Então, essa porção pode ser uma porção reta e única, que vai ser então uma glândula simples, ou às vezes pode ter várias ramificações para dentro do tecido conjuntivo, formando uma glândula que é toda ela composta. Mas, uma coisa importante lembrar, em células ou em glândulas que vão acabar fazendo esse processo de secreção, uma coisa super importante é encontrada dentro das células, que é o complexo de Golgi altamente desenvolvido. Então, em locais onde a gente saiba que existe grande secreção de moléculas, obrigatoriamente as células são dotadas de um complexo de Golgi bem desenvolvido. As glândulas podem ser glândulas pluricelulares, como esse caso aqui, ou tu pode ter uma célulazinha sozinha que fica secretando moléculas. E aí, nesse caso, é uma glândula unicelular. Mas a maioria delas, em especial no corpo dos animais, é pluricelular. Uma das possibilidades, então, que a gente teve de formação de glândula ocorreu quando esse dobramento empurrou células para dentro e formou uma glândula que ainda tem esse duto, ainda tem esse furinho, que pode jogar a secreção diretamente para o lado de fora. Com isso, formando o primeiro grupo de glândulas, as glândulas exócrinas. Essas glândulas exócrinas são aquelas que liberam as secreções diretamente para fora das células, para fora do tecido. Então, elas podem liberar isso para fora, diretamente para fora do corpo, ou seja, da superfície para fora da tua pele, ou ainda para dentro de cavidade do teu corpo. Um exemplo simples de glândulas exócrinas, então, são as glândulas sudoríparas, que liberam diretamente da pele para fora. Então, um exemplo de glândula exócrina liberando para fora do corpo. Segundo, a gente pode ter glândulas lacrimais, que liberam para dentro do globo ocular, que é um buraco onde é que o olho fica alojado. Então, nesse caso, para dentro de uma cavidade, que é a cavidade ocular. Ou ainda, a gente pode ter uma glândula caliciforme. Essa glândula é uma célula só, que existe espalhada ao longo do nosso intestino, tá? São várias delas, mas são células individuais, glândulas individuais, portanto. Essas células caliciformes são produtoras de muco, que é o que ajuda a deslizar o alimento por dentro do nosso intestino para ele escorregando à medida que nós vamos fazendo movimentos peristálticos, que é aquele movimento do sistema digestório que vai empurrando a comida para frente. Então, nesse caso aqui, as glândulas caliciformes liberam também dentro de uma cavidade, só que agora é todo o tubo digestório. Então está para dentro do teu corpo, mas está para fora do tecido. Então imaginem que o tubo digestório é um tubo, né? E a glândula libera para fora do tecido. Então dentro de uma cavidade. Então ou em cavidades, ou é dentro do próprio, para fora do próprio corpo, né? Do tecido para fora. Sendo assim, quando acontece esse primeiro processo de formação, a glândula exócrina sempre tem que jogar para fora do tecido, seja dentro de uma cavidade ou para fora do corpo. Mas aconteceu de algumas glândulas afundarem demais e entrarem completamente o dobramento para dentro do tecido conjuntivo, fazendo com que o conjuntivo voltasse a ficar lisinho reto por cima, só que elas afundaram para dentro. E aí, por onde nós vamos ter agora a porção secretora? Então essas glândulas que foram formadas a partir do dobramento exagerado para dentro do tecido conjuntivo e ficaram isoladas para baixo da camada do epitelial de revestimento, acabam aproveitando os vasos sanguíneos que passam por dentro do tecido conjuntivo e começam a liberar suas substâncias químicas diretamente para dentro do sangue.
e aí o sangue vai funcionar como meio de transporte dessas substâncias químicas. Então, surge aí um segundo grande grupo de glândulas, que são agora as glândulas que não jogam mais a substância para fora do tecido ou diretamente para fora do corpo. Jogam para dentro do sangue e o sangue espalha pelo corpo. Então, quando a gente tem as glândulas que secretam para dentro do sangue, essas glândulas são classificadas ou são chamadas de glândulas endócrinas. Então, as endócrinas são glândulas responsáveis por liberar suas secreções, seus produtos úteis, diretamente no sangue, obrigatoriamente no sangue. Então, a gente deve lembrar que esse grupo de glândulas é um grupo bem importantão, tanto é que nós temos um sistema inteirinho só de glândulas endócrinas, chamado sistema endócrino. Então, todas essas glândulas que fazem parte do sistema endócrino fazem parte do grupo de glândulas endócrinas. Por exemplo, a hipófise, também chamada de pituitária, que fica lá no meio dos dois hemisférios cerebrais. Essa é a glândula mestra, aquela que coordena as demais. Então, coordena como? Liberando substâncias do sangue. Aí, nós temos o timo, que fica próximo do nosso coração enquanto a gente é criança, depois ele atrofia. O que acaba acontecendo? Ele produz hormônios que ajudam, então, a gente a amadurecer as nossas células de defesa, produzindo um hormônio, uma substância química liberada no sangue chamada timosina. Então, temos também a tireoide, que fica na região do pescoço, e que envolve boa parte da nossa traqueia, que é onde a gente vai ter a produção de hormônios que coordenam o cálcio do nosso sangue, velocidade metabólica, tudo isso liberando substâncias químicas no sangue. Então, o sistema endócrino, a função endócrina, ela é extremamente importante porque ela, juntamente com o sistema nervoso, vão fazer toda a parte de coordenação neuroquímica que o nosso corpo precisa para funcionar de forma bonitinha, perfeita, em homeostasia, em equilíbrio perfeito. Então, esses dois tipos de glândulas são aquelas glândulas mais populares, as que liberam para fora ou aquelas que liberam para o sangue. Mas a gente sabe que existem glândulas que podem fazer os dois tipos de atividades, a função exócrina mais a função endócrina. Quando a gente tem uma glândula dessas que tem o papel de assumir algumas atividades exócrinas, liberando substâncias para fora do tecido, e outras atividades endócrinas, liberando substâncias químicas para dentro do sangue, esse tipo de glândula que tem esse tipo de papel duplo, que pode fazer uma função exócrina e endócrina, é chamada de glândula mista ou glândula anfícrina. Essas glândulas anfícrinas, então, podem exercer dois tipos de papel, um endócrino e o exócrino. Então, nós temos alguns exemplos no nosso corpo, mas o grande exemplo que nós vamos ter é o pâncreas. O pâncreas é aquele órgão que está preso ao sistema digestório, próximo ao estômago, próximo da estrutura do fígado, dentro já da porção intestinal, e que para dentro do intestino libera suco pancreático, dentro do sistema digestório, então dentro da cavidade. Nesse caso ele está realizando função exócrina. Mas o pâncreas também produz hormônios, como é o caso da insulina, como é o caso do glucagon, que dentro do sangue vão ajudar a fazer o controle de toda a atividade glicêmica, ou de glicídios, ou de açúcares, que o nosso corpo vai ter. E então, nesse caso, a gente vai ter uma substância liberada para dentro do sangue e, assim, uma função endócrina. Por isso que o pâncreas é uma glândula mista. Essa classificação, então, que a gente acabou de ver, é a primeira classificação do sistema glandular, que é a classificação das glândulas pelo lugar onde ela secreta, ou seja, onde ela secreta, do sangue para fora ou dos dois. Então, a primeira classificação é local de secreção, tá? Então, mista, endo ou exócrina. Aí, nós temos uma outra classificação, que é uma classificação também bastante importante, que é o seguinte: tipo de secreção. O que sai da glândula? Então, vamos supor que a nossa glândula é essa estrutura aqui. Nós temos, então, isso aqui é um grupo de células, então, que produz um determinado tipo de fluido, uma determinada substância química, que está aqui acumulada dentro da glândula. A gente pode ter três tipos de secreção. Primeiro, de glândulas merócrinas, que significa a glândula, ela simplesmente esguicha a secreção. Se só sair a secreção, ou seja, sair só o produto que está ali dentro, ela é merócrina. Então, a glândula merócrina ela libera meramente a secreção que está lá dentro. Exemplo, glândula lacrimal. Mas nós podemos ter outras possibilidades. Por exemplo, se a glândula, em vez de liberar só a secreção, ela simplesmente arrebentar pedaços aqui, soltando fragmentos, mas
o fluido que vem lá de dentro. Quando saem as duas coisas, então, pedacinhos que a gente vai ter, pedacinhos da glândula mais a secreção, a gente vai ter então o ápice, a ponta, um pedaço da glândula que sai mais a secreção. Se acontecer isso aqui que está saindo então o ápice, que é a ponta, mais a secreção, essa glândula vai ser então uma glândula do tipo apócrina. Tá? Então, no primeiro caso, a gente tinha uma glândula que liberava só a secreção. Se é só a secreção, essa glândula então era uma glândula do tipo merócrina. Agora, se eu tiver uma glândula que libera não só a ponta da glândula e a secreção, mas libera tudo, tipo, explode tudo. Se ela se romper inteira, se ela destruir tudo, e se ela se romper por total, significa que essa glândula, cada vez que ela explode, ela desaparece. Então, o corpo precisa fabricar uma nova. Então, existem algumas glândulas que o nosso corpo tem e que passam por esse processo de ruptura total. Tá? Então, se sair tudo, significa se a glândula explode por completo, se não sobra nada dela, essa glândula está arrebentando totalmente, liberando tudo, pedaço de célula e tudo mais. Nesse caso, nós temos uma glândula holócrina, que significa aquela que libera tudo. Então, quando a gente tem isso aí, a gente deve cuidar, por exemplo, porque no caso das apócrinas, como é o caso da mamária, ela rompe e libera a secreção mais pedaço de célula. Se essa célula estiver contaminada com HIV, pronto, pode transferir AIDS pelo mamar que a mãe dá para o filho. Por isso que mães que são soropositivas não devem dar de mamar para os seus filhos no peito pelo risco de transmitir AIDS para a criança. Segundo, quando a gente tem glândulas que são do tipo holócrina, que rompe e vai tudo embora, que explode e sai tudo, também teria essa possibilidade. Só que nesse caso nós temos exemplos mais simples, como o caso das sebáceas. Então, nas axilas tem, na região anal tem, na nossa superfície da pele tem. Se acontecer isso aqui, sai tudo que estiver junto lá dentro. Mas, nesse caso, é mais difícil que nessas áreas a gente tenha a presença de vírus HIV. Então, seria menos provável. Mas, seria possível caso estivessem vírus lá dentro dessas células. Esse tipo de classificação, então, é uma classificação glandular do tecido epitelial glandular, mas para o tipo de secreção. Então, só para finalizar, lembrando que o tecido epitelial é formado por células que eram células apenas de revestimento, mas que podem ter assumido todo o papel de secreção.